Olá, pessoal. Estamos em mais um Pod Nívia Salles e vocês sabem que quando a gente vem para cá e senta nessa mesa, a gente só traz gente, só traz histórias poderosas, histórias de superação, pessoas que só vão agregar para nós. E hoje eu tenho o prazer de estar com Denise Félix, cabeleireira, empresária há anos. A história dela é poderosíssima. Eu tive o prazer de conhecer Denise desde 2023, na Rota da Empreendedora. Estávamos aqui conversando um pouquinho, não foi, Denise? O Sim. quanto esses eventos agregam positivamente para a nossa vida. E Exatamente. Denise, além de ser cabeleireira e empresária já há anos, a Denise é palestrante, mentora de mulheres. Então, assim, é aquele tipo de mulher completa que você fica imaginando assim, meu Deus, eu vou sentar para tomar um café com essa mulher e vou sair muito mais rica, muito maior do que entrei. Então, Denise, ter você aqui sentada no Pod Nívia Salles, nessa mesa, você vai descobrir o quanto essa mesa vai mexer com as emoções da gente, o quanto essa mesa faz toda a diferença, o quanto é bom você sair daqui contribuindo para outras vidas. E isso, para mim, para nós do Pod Nívia Salles, não tem preço. Muito, muito obrigada por estar aqui hoje, sentada. Vai compartilhar a história conosco, né, Denise? É sim. E eu estou ansiosa para conhecer mais detalhes. Eu conheço muito por alto e ela prometeu que vai conversar muito, vai contar muito hoje aqui. Então, para quem ainda não lhe conhece, fique muito à vontade e se apresente. Eu me chamo Denise Félix, sou filha de Deus, sou cristã, sou mãe do Nicolas, Isso. sou esposa de Renato Cunha, filha de Albertine e de João, meu pai que me criou. Então, eu acredito que quando nós descobrimos a nossa identidade, a gente move a vida e a gente rompe muitas coisas. Então, é por isso que antes de dizer a Denise Félix, cabeleireira, empresária, mentora, coautora de um livro de mulheres, primeiro eu tenho que entender aonde eu estou na minha vida, na minha família, quem eu sou. Isso. Então, quem eu sou é antes de quem eu estou. É por isso que, para mim, a identidade é muito importante. E quando a gente rompe e entende o que é identidade, a nossa vida realmente muda. A gente começa a não dar desculpas e a fazer o que é preciso fazer todos os dias. É verdade. Quando você começa falando sobre sua família, né, e filho, seu filho já tem 23 anos, né? Sim. A minha Duda tem 23 também. Eu sou mãe de um filho atípico, o Nicolas é atípico, é especial, mas a gente sempre tem que entender qual é o nosso lugar do mundo, né? Isso. O que a gente pode contribuir para ajudar mais. Uhum. E quando você fala, é atípico, mas tem uma história aí já de superação com o Nicolas, né? Ele nasceu bem prematuro, não foi, Denise? Nicolas nasceu de 5 meses, eu tive um deslocamento de placenta, e ele nasceu com 500 gramas, e aí eu passei 4 meses no UTI e parei a vida para cuidar dele. Então, por 4 meses e durante quase 2 anos, eu dei atenção praticamente só a ele. Exclusiva. Porque eu precisava do meu filho bem. Diante de todos os diagnósticos que os médicos davam, eu sempre dizia, meu filho não vai ser, porque eu tenho tanta fé, eu confio tanto no Senhor que meu filho ele vai romper qualquer diagnóstico. E é isso aí. Quando você é coautora do livro Mulheres Mulheres Curadas. Gerações. Exato. Isso. E Lá eu nessa conto história também que eu tive o primeiro filho, né? Eu tive 2 filhos, então. Eu tive uma perda também de 6 meses. Sim. O bebê morreu na barriga, então eu não posso deixar de falar também essa parte. Claro, com certeza. Porque a gente tem que dizer que teve o outro filho mesmo que não estava aqui. Isso mesmo, que ele não esteja conosco. Isso. Porém, a gente já começa dizendo que é uma mulher que passou por esse desafio, Isso. que é o de perder o filho, né? De perder um filho e de ter um filho naquele limite entre vida e morte. E Isso. hoje, sucesso, 23 anos, um garoto, Nicolas aí, um rapaz já transformador, né? Aquela pessoa que enche Ele de energia, né? no salão. Quando o Nicolas está no salão, que ele dá aquele abraço, realmente as pessoas saem mais felizes, mais energizadas. Com certeza. E é resultado de muito amor e de muito cuidado e também de muita afirmação, né? Lá em Provérbio fala de que tudo que nós falamos, a gente atrai. Então, eu sempre comecei a dizer o que ele ia ser, que ele era próspero, que ele era feliz, que ele era comunicativo, que antes ele não conversava. Sim. E hoje o Nicolas, ele é muito comunicativo. Então, para mim, o Nicolas é um milagre diário, não na questão de só ter sobrevivido a tantas turbulências do nascimento, mas ele hoje também é um orgulho para mim, porque ele hoje, ele consegue
dar muita alegria e trazer muita felicidade na minha área lá no salão. Então, ele faz falta quando ele não está no salão. Ai, Isso que para mim é legal. muito importante hoje. E sem falar que eu me sinto muito protegida quando ele está lá comigo. Que É uma coisa massa, linda. que massa, lindo, belíssimo, né? E quando você fala de transformação, eu não posso deixar de perguntar, e como é que nasce essa paixão pela beleza, pela transformação? É algo que, pelo que eu percebo, a história vai ser poderosa mesmo aqui, né, gente? Não é uma transformação só de cabelo, só de maquiagem, só de rosto, só de corpo, enfim, é uma transformação que vem de dentro para fora, né? A transformação ela precisa vir de dentro para fora, mas como eu comecei? Na verdade, eu não escolhi ser cabeleireira, a profissão me escolheu diante de tantas dificuldades. Eu dizia assim, para começar a ser pobre, eu tenho que lutar muito, porque eu era muito humilde, muito pobre. A gente morava 15 pessoas em uma casa com banheiro e um quarto. Então, assim, eu estava ali naquela casa com 15 pessoas, um banheiro e um quarto, e eu dizia o tempo todo, eu não sou daqui, eu estou aqui, mas eu não posso me conformar com essa situação. Então, eu busquei ir embora aos 14 anos e trabalhar. Realmente, eu fiz igual Abraão, saí da minha parentela, botei a armadura de mulher, super mulher, que vai ajudar os pais e que não vai deixar eles nunca. Então, eu fui fazer isso e realmente o meu primeiro salário foi todo entregue para minha família, para Em minha mãe. casa. Então, eu não me arrependo disso nem um dia. E isso, para minha vida, sempre foi assim um motivo de muito orgulho. Interessante. Você usou uma frase muito forte: para eu ser pobre, eu ia ter que lutar muito. Porque eu era tão humilde que para chegar na pobreza eu tinha que lutar muito para chegar até naquele momento. É Então, isso. realmente, eu passei por muitas coisas. É. Isso me deixou um pouquinho, achei tão forte isso, eu não tinha ouvido uma Emocionada. frase aqui agora, me deu realmente, me parou um pouquinho, eu ia tomar água até parei um tiquinho. Porque a gente chega em determinados lugares na vida e ninguém sabe como, né, Denise? É verdade. Por um bom tempo eu precisei ser muito, muito dura e muito orgulhosa, porque quando eu comecei no grande salão eu fui muito. Tinha muitas pessoas muito grandes ali e eu realmente era uma formiga no meio de gigantes. E eu passei por muitos problemas de sofrimento, eu fui muito rejeitada. Então, como me sentia muito rejeitada, eu comecei a juntar algumas dores e que Sim. durante a vida e no trabalho eu fui externando. Eu não conseguia dar o meu melhor porque o lugar que eu estava eu precisava romper aquela coisa de tanta comparação, de dizer que eu queria ser igual fulano, e eu, na verdade, eu só queria ser eu. Eu nunca precisei ser igual a ninguém, porque eu sabia quem eu era. Desde o início eu já sabia que eu era Denise Félix, a filha de Deus. Aos 14 anos eu já sabia quem eu era. Então, se eu sabia quem eu era, para que eu ia querer parecer com alguém? Isso. Eu só modelo as pessoas que eu realmente admiro. Sim. Mas para eu admirar uma pessoa, ela não precisa só ser boa na área profissional. Ela tem que ser boa como ser humano. Como ser humano, é verdade. E isso me fez sofrer muito por um tempo. Só que quando eu precisei sair de uma empresa para outra, que eu precisei sofrer mais ainda, outras perseguições, eu descobri que eu precisava me melhorar e me buscar todos os dias. Eu preciso entender quem eu sou para perdoar todos os dias. Menina, eu vou dizer uma coisa. Hoje, começamos a gravar hoje. Eu vou dizer aqui no programa, tá? Sábado pela manhã, essa entrevista está indo ao ar. Hoje vocês estão assistindo, hoje é quarta-feira, 19 horas. Mas nós estamos gravando agora no sábado pela manhã e eu não esperava sábado pela manhã tanta emoção. Parabéns, Denise, pela força de vontade, pela determinação. Muito obrigada. Quando a gente conhece as pessoas, a gente tem as primeiras impressões. Eu sabia que você era uma mulher muito forte, pelo seu jeito de agir. Eu sabia disso. Eu sabia que você tinha uma história poderosa por trás. Que é difícil a gente chegar... Quando a gente sofre muito na vida, quando a gente precisa viver muitos desafios, geralmente a gente cria automaticamente essa capa de força, capa. né? Uma Isso. capa de força que a gente precisa dela. Isso. Né? Não é de graça que ela vem, né? Ela é necessária. É necessária. Ela é necessária. É necessário, ao mesmo tempo é dolorido, porque você precisa voltar muito para dentro de você e entender quem você é.
Porque quando eu não sabia quem eu era, eu comecei a ganhar dinheiro, eu disse, eu queria me igualar a algumas pessoas, eu dizia, eu voltava de novo, não, eu não quero ser Sim. assim, eu posso ser uma pessoa melhor. Quando eu trabalhei em Rio Largo como babá, para pagar o meu curso, que eu comecei um curso fiado, a profissional que eu trabalhava, ela tinha um nariz muito empinado. Uhum. E aí um dia eu disse, eu quero ser uma cabeleireira, uma profissional incrível, mas eu não quero ser igual a você. Porque eu acho que as dores da vida, se a gente não colocar ela no lugar certo, a gente vai externar para as outras Com pessoas. certeza. Então eu fui muito humilhada também naquele lugar. E mesmo sendo humilhada naquele lugar, eu sempre quis ser melhor. Uhum. E Não perdi esse foco, né? teve um dia que ela foi muito arrogante comigo e me deixou muito... Porque o filho Mexeu. quebrou 2 perfumes e ela me tratou super mal. E naquele dia eu disse, eu não fico aqui, realmente eu vou sair daqui, vou para outro lugar. Mas o tempo passou. O tempo passou e a gente tem que entender que a vida é uma roda gigante. Uhum. E ela se achava muito autossuficiente. E eu comecei a trabalhar aqui no Fios. E teve um dia que eu estava chegando em casa 10h30 da noite e ela vinha do ponto de ônibus, do ponto que a gente morava para onde eu estava, era mais ou menos uns 40 minutos ou 30 minutos Puxa. a pé, 10h30 da noite. E eu vi que era ela. Imediatamente eu parei o carro, na época eu estava com Celtinha, parei o carro, eu sabia que era ela, que tinha me machucado muito. Mas eu parei o carro e disse, vamos comigo? Eu lhe dou uma carona. Eu sabia que ela morava no mesmo conjunto residencial que eu morava. Ela entrou no carro. E ela foi constrangida com a minha delicadeza com ela, porque a gente não pode pagar o mal com o mal. É verdade. Há uma justiça que é feita só por Deus e a gente precisa esperar ela. Exatamente. Né? É necessário aguardar essa justiça. A justiça é de Deus, ele mesmo declara isso. E aí a gente vai vivendo essas experiências na vida e entendendo que, como você disse, é uma roda gigante. É uma roda gigante. Hoje você está em cima, amanhã você pode estar embaixo. E tudo certo, né? E tudo certo. Tudo certo. É porque nessa época que ela me tratou muito mal, ela estava no auge. Ela era uma das melhores cabeleireiras de Rio Largo. E aí depois aconteceu que o marido dela virou alcoólatra, morreu, e ela ficou só. Então a vida dela deu uma girada, Deu uma desequilibrada, uma mudada né? muito grande. Então com aquilo ali eu também aprendi. Eu sempre aprendi, sempre quis aprender com as dores das pessoas. Sim, com certeza. E eu sempre quis entender de que aonde nós estamos não nos define. É. Né? Então, se onde eu estou não me define, eu tenho que saber quem eu sou. E mesmo que eu esteja num lugar bem delicado na vida, como eu já estive também, que eu precisei estar para entender, para voltar para dentro de mim e querer ser melhor todos os dias, eu entendia que aquilo era uma fase que ia passar. Mas a gente não pode se apegar ao momento que está vivendo. É verdade. Esse é um momento, e o momento passa. Tudo passa. Vinha conversando com a Duda ontem de Atalaia. O bom passa, o ruim também vai passar. E a gente falando sobre um assunto dela, né? E eu disse a ela, minha filha, daqui a pouco a gente vai estar passando por essa mesma estrada, vivendo outra situação na vida. E a gente vai lembrar desse dia. E você vai me dizendo que, eita, mãe, passa, porque tudo passa. Tudo passa. É fase, a gente está vivendo agora. Agora é muito intenso. Na hora que você está vivendo, realmente é doloroso, é muito intenso, mas tudo passa. E aí, como é que nasce o Fios de Cabelo? Eu sei que você é cabeleireira, você é de Rio Largo, né? Sim, sou de Rio Largo. E você começa lá o salão? Sim. Eu comecei trabalhando num salão pequeno em Maceió, aqui em Maceió, perto da Santa Casa. Lá embaixo, no centro. É. E aí eu percebia que a dona do salão, ela tinha uma pequena rixa comigo, que eu comecei a me destacar, e a coisa não evoluía, e eu dava alguns conselhos e ela não queria. Eu disse, eu realmente também não sou daqui, então eu preciso ir para um salão maior. Quando eu comecei a conhecer o Fios, eu conhecia ele como um salão incrível, sempre era um sonho trabalhar lá. Então, como era um sonho, eu botei um currículo lá e fiz um teste. E eu entrei lá como escovista. Eu comecei lá como escovista
E foi um tempo assim muito desafiador, porque eu não sabia como ia ser, o salário que ia ser, e eu só me joguei. Porque quando a gente confia muito no Senhor e quando a gente entende quem a gente sabe que em qualquer lugar a gente vai conseguir construir uma carreira. Só que realmente para mim lá foi uma carreira muito difícil, porque tinha muita gente já grande lá, muitos profissionais incríveis, e eu achava que eu sabia alguma coisa, só que não. Então, quando eu entrei lá, eu disse, eu preciso aprender mais, eu preciso me especializar muito mais, porque senão eu vou ser engolida pelo mercado. E era o que eu era muito, né? Sim. As pessoas pegavam muito no meu pé, e eu era muito insegura, mas eu sempre acreditei que eu precisava ir rompendo e crescendo e estudando mais. Então, primeira viagem que eu soube que ia ter, eu já quis ir, sem saber, sem nunca nem ter andado de avião, sem saber nem quanto custava uma passagem de avião, mas eu vou. A segunda viagem foi Itália, já vai ter Itália, então eu disse, eu vou. E aí, quando eu me vi direto de Rio Largo, eu estava na Itália, fazendo um curso incrível com pessoas maravilhosas, né, com a Mônica. E aí eu me vi assim, em um lugar muito maior daquela realidade que eu vinha. E eu lembro que ela disse assim, a Mônica, direto de Rio Largo para a Itália, né? Então, eu sou muito grata, assim, porque quando você está com as pessoas certas, você consegue ir além. Isso. Então, essa gratidão por ela nunca vai deixar de existir. E eu sou muito grata mesmo, mas a segunda viagem realmente foi à Itália, e foi incrível que quando eu cheguei na Itália eu não sabia nem como lidar com euro. Isso aí, tudo certo. E realmente, no primeiro dia, eu já gastei o dinheiro todinho, fiquei 10 dias sem nem ter dinheiro. Então, tudo que a gente passa é aprendizado para o próximo nível. Com certeza. Boa frase. Eu vou dar destaque todas as vezes que eu não esperava realmente tanta história, tanto poder, tanto ensinamento. Eu quero ver a sua... Eu não assisti, não tive o prazer de assistir você palestrando ainda. Mas estamos tendo aqui uma palestra. Eu amo podcast. Porque o que acontece? Menino, eu estou aqui numa mesa aprendendo tanto. E eu prego isso para o meu público, sabe? Gente, vai para o YouTube, vai para o podcast, vai procurar. Isso é mentoria de graça. Isso é mentoria. Eu acho poderoso o podcast, isso. Porque ensina muito, você aprende muito, né? Exatamente, com a história da outra pessoa, com a dificuldade que a outra pessoa já viveu. Exatamente. Porque a pessoa abrir a boca... Hoje, você é uma pessoa que é de nome aqui, né? Para nós, a gente, puxa, vai procurar Denise Félix, vai procurar fios de cabelo e não vai dar errado. Não, já sabe que não vai dar errado, né? O tipo de lugar que você vai, a profissional que você vai, que você sabe que não vai dar errado, vai dar tudo certo. E você me diz assim no começo, eu pensei que sabia de alguma coisa, só que não. Só que não. Só que não. É outro ponto, a humildade, você entender que não sabe de tudo, né, Denise? Eu digo, todos os dias nós precisamos esvaziar o copo e aprender mais. Então, se eu chego num ambiente, eu esvazio o copo e eu vou começar a encher de conhecimento, eu já vou para outro nível. Com certeza. E por muito tempo eu viajava com alguns profissionais e alguns diziam assim, eu já sei, isso aí eu já sei. Eu aprendi também com a Mônica, que ela sempre dizia assim, um grampo que você aprende a colocar diferente já faz a diferença na sua vida. Isso é verdade, isso é rei. Então, nunca subestime o que você pode aprender a mais. Porque tem dias que eu estou tão atarefada que eu pergunto até para a moça que trabalha comigo na minha casa, o que é que você acha disso aqui? Boa, muito bom. Então, na simplicidade, a gente aprende mais. Exatamente, uma visão de fora. Isso. Às vezes, quando eu chego num salão, eu digo assim para a moça que trabalha comigo, que é também meu braço direito, a Patrícia, eu digo assim, o que é que você acha que a gente pode tomar de decisão hoje? O que a gente pode fazer de diferente hoje? Saia um pouquinho, observe e me traga. Então, a gente todos os dias precisa aprender. Então, por que não investir sempre na educação, né? Isso, com certeza. Por que não aprender constantemente? Por que não buscar? Por que não investir? Na verdade, é investimento. E eu rompi isso também esse ano. Eu rompi isso achando que eu não precisava de faculdade, de uma graduação, porque eu lia muito. Sim, inclusive está aí, cheia de livro. Tá valendo, viu, gente, quando cheguei. Antes da pandemia, na pandemia, eu consegui ler quase 400 livros. Sério? Sério. E eu estava tão
apavorada naquele tempo que eu comecei a ler muito, porque eu já entrei na pandemia no fundo do poço, né? Nessa fase com muito medo também, acho que muita gente. Mas a pandemia ela trouxe uma mudança de mentalidade também muito grande na minha vida, porque eu queria ler todos os dias. Eu trabalhava da forma que eu podia, mas eu queria muito ler. E a leitura, ela me levou para lugares, ela leva você para lugares que você não consegue sem ela. Porque existem várias formas de aprendizado, mas a leitura é primordial. É verdade. Porque quando eu comecei com meu marido atual, meu marido, ele é advogado, criminalista, e ele é incrível no português. Ai. E eu era péssima no português. E uma das primeiras coisas, quando eu comecei com ele, eu falava muito errado no WhatsApp. E ele me perguntou, eu posso lhe ensinar? Entenda, um relacionamento que está se iniciando. E eu disse, você deve. Porque eu não tive a melhor educação. Porque eu tive que trabalhar muito cedo. Isso. Então, eu comecei a ler muito. E meu marido, ele foi uma pessoa que me ajudou muito com isso. Nossa. E eu comecei a falar melhor e a escrever melhor com a leitura. Então, existem várias formas de aprender, né? E é por isso que eu rompi essa questão também da educação na faculdade, porque também na faculdade me trouxe uma outra visão de mundo, porque hoje eu estou fazendo psicologia e eu achava que eu não precisava, só que não. Sim. A gente precisa. Mais uma vez, só que porque não. Né? Eu também lido com pessoas. Então, se eu lido com pessoas que choram porque o cabelo é pouco, porque eu uso mega hair, e eu preciso ir lá e conversar e dizer, ó, agradeça porque você pode pagar o mega hair. Isso. Mas agradeça também porque você tem cabelo para botar o mega hair. As pessoas, a gente às vezes deixa de agradecer o básico. E aí, se você tem pouco cabelo, mas você pode usar um mega hair, seja grata, porque você pode pagar um mega hair. É. Você ainda tem cabelo para usar um mega hair. Por isso que eu me especializei tanto em mega hairs. Então, aquilo ali sempre me trouxe a vontade de querer aprender mais. E é por isso que a psicologia ela me chamou tão profundamente, assim como também está sempre perto e treinando meu filho, que é especial. Que legal. Meu Deus, que história de uma mulher que vai vivendo, se reinventando, e não vai parar nunca, né, Denise? Não, porque por muito tempo eu ouvi das pessoas, você é só uma cabeleireira. Uau. E aquilo começou a virar uma crença em mim. Se as pessoas dizem que eu sou só uma cabeleireira, por que eu vou fazer outra coisa? Eu não consigo fazer outra coisa. Eu entro em um salão, é o operacional, que eu não consigo sair. Eu não conseguia sair do operacional, porque eu amava tanto, eu amava tanto e eu amo tanto aquilo que eu faço, que eu não conseguia trazer outras vertentes de aprendizado. Então, por muito tempo, eu acreditei que eu era só cabeleireira. Meu Deus. E aí eu tenho uma cliente que eu amo ela de paixão, que é a Rê. Ela disse assim, Dê. Aí eu estava conversando com as clientes dentro da minha sala e ela disse, Dê, eu não vejo você só uma cabeleireira, amiga. Você é mais. Então, comece a buscar mais coisas para você fazer. Então, eu sou muito grata porque Deus, ele sempre botou pessoas certas no meu caminho. Todas as clientes que passam e que passaram pela minha vida, eu sou muito grata. Eu oro por elas. Amém. Que legal. Eu tenho uma gratidão, assim, incrível por todas. Isso me emociona, porque é muita gente que passa na vida da gente, né? Com certeza. E quando você fala aí dessas dores todas e dessas experiências, sabe, Denise, todo mundo tem uma história para contar, né? E tem situações difíceis que fazem toda a diferença na vida da gente. E eu me identifico com algumas histórias que você conta aí. Por isso eu paro, né? Tô tomando água, paro e vou ouvir e tal. Puxa vida. É forte. É forte, porque a gente... Só quem viveu algumas dores consegue reconhecer o quanto é difícil para outra pessoa chegar aonde chega. Eu lembro que eu tive uma cliente que ela até hoje também é minha cliente, é minha amiga, a gente virou muito amiga, e ela disse assim, o meu gente era muito feio, e ela disse assim, eu digo, você foi a minha primeira mentora. Eu digo assim, tenham mentores, tenham pessoas que lhe direcionem, porque isso é importante. Com certeza.
Eu falava muito assim, eu vou comprar o melhor sofá, o melhor som para minha casa. Quando a gente começa a ganhar dinheiro, que era muito Tudo pobre. que a gente quer é a casa. A casa linda. E ela disse, cuide dos Cuide de seus você. dentes. Cuide de você. Eu não gostava de rir porque eu era muito dentuça, chupei dedo por muito tempo. Eu era dentuça, mulher. Eu era dentuça. Eu era dentuça também. Então ela disse, cuide de você, vai cuidar dos seus dentes, especialize-se, cresça. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E eu tenho ela hoje como uma irmã, assim, para mim. A gente não está sempre juntas, mas às vezes que eu estou com ela, eu digo assim, eu paro e olho e escuto tudo que ela diz. E, então, assim, isso me fez ir para outro nível também. Ouvir o que as pessoas que sabiam mais que eu poderiam me dizer. E aceitar. E aceitar. A primeira coisa que nós precisamos ter é um coração ensinável. Então, se você tem um coração ensinável, é isso aí, humildade para aprender. Você tem uma grande possibilidade de crescer e de ir para níveis inimagináveis. É verdade. Antes de eu fazer a próxima pergunta, João, eu quero que você peça a Duda, por favor, um papel toalha, um lencinho, para a gente deixar aqui na mesa. Por favor. E aí, pelo que eu percebo, nasce essa mentoria. Nasce essa mentoria que fala sobre procrastinar. Procrastinar. A Duda? Ah, não, ele fecha o Moisés. E aí, você está com essa mentoria já rodando já há um ano, eu acho, né? Acredito, sobre procrastinar. Eu quero que você fale um pouquinho sobre ela, porque agora você já tem uma introdução sobre quem é Denise Félix e quem vai ser a sua próxima mentora, para que você suba de nível, para que você mude de nível na vida. Exatamente, eu digo assim, você não tem que ser a pessoa mais inteligente da mesa. Não. Você tem que ser a pessoa que mais quer aprender na mesa. Com certeza. Tem até uma frase que diz, se você é o mais inteligente, está na mesa errada. Está na mesa errada. Né? Então, eu sempre busquei as mesas de pessoas mais inteligentes que eu. Eu nunca quis estar perto de pessoa que eu fosse mais inteligente que elas. E aí, a questão da procrastinação existe assim. Existem muitos profissionais bons no mercado, mas existem pessoas que não sabem gerir o tempo, fazer a intensidade que distorce ele, e entender qual o próximo nível e como colocar tudo que precisa ser colocado. Então, isso faz a gente se perder e achar que está sendo muito ativo. Nessa questão de gerenciamento de tempo e salão, isso é algo que mexe muito e atrapalha muito alguns profissionais. Existem muitos profissionais bons no mercado. É verdade. Mas existem profissionais que não sabem o momento de cada coisa. E eu achava que eu estava arrasando quando eu dizia, não tiro férias, não para, não viajo. Eu chego no salão de 9 da manhã e saio 9 da noite. Não está arrasando, você é pobre. Você é um pobre de espírito que não sabe administrar o seu tempo. Porque a riqueza é a primeira coisa que eu aprendi, a riqueza é a liberdade de tempo. Quando eu entendo que eu tenho liberdade de tempo e que eu não preciso de muita coisa para ser feliz, eu já estou rica. É verdade. Administrou o tempo, deu tudo certo. Eu não preciso de tanta coisa para ser feliz. E eu acho que o nosso calcanhar de Aquiles na vida é o tempo. Não saber administrar o tempo. A coisa mais cara que nós temos é o tempo. Não é dinheiro, é o tempo. Então, por muito tempo eu fui a agenda das pessoas. E hoje eu aprendi a me posicionar. Quando eu entrei na faculdade, eu disse, meu horário é esse aqui. É claro que existem as exceções das pessoas que vão precisar, que vão viajar e que eu vou dar atenção e que eu vou cuidar. Mas a minha agenda, ela primeiramente precisa ser a agenda de Deus. Isso eu aprendi muito também com o meu pastor. A minha agenda precisa estar em primeiro lugar o Senhor. Então, ao primeiro momento que eu acordo, eu vou cuidar dessa vida espiritual que precisa estar todos os dias alimentada. É isso aí. Quando você coloca esse produto no mercado, que é essa mentoria sobre não procrastinar, você estava partindo, a priori, eu acredito, de toda essa experiência de vida, né?
E na sequência de toda essa leitura que você tem, mas principalmente de outras mentorias que você já participou. Exatamente. Eu li um livro que diz assim, trabalhe 4 horas por semana. E esse livro mudou muito minha cabeça. Então, eu confundia trabalhar demais com proatividade e não. Hoje, quando eu digo que a intensidade distorce o tempo, eu tenho que ter tempo para tudo. E tem dia que, quando eu termino meu dia, que eu faço check em tudo que eu precisei fazer, eu digo, hoje eu fui proativa, eu fui produtiva. Mas tem dia também que eu sinto que eu não fui tão produtiva. Sim. Então, eu volto lá para aquele lugar que eu não fui tão produtiva e eu recomeço fazendo mapeamento daquele Onde foi tempo. que você perdeu Onde foi tempo? que eu me perdi com o tempo. Isso é disciplina. Disciplina. Isso é disciplina. A disciplina, ela rompe muita coisa na nossa vida, né? É a gente aprender a dar os nãos certos, no tempo certo, da forma certa. Isso. Que eu não sabia dar. E é difícil dar o não. É difícil. O não eu é dava complicado. assim para tudo. E hoje, as pessoas às vezes chegavam no salão sem marcar, e às vezes eu deixava, não vou atender, e às vezes as pessoas saíam chateadas, porque tinha pessoas já na frente e eu dizia, tá, mas qual foi o horário que você marcou? E aí as pessoas achavam ruim porque eu colocava na frente. E hoje eu aprendi, não, você marque o seu tempo, é necessário que eu lhe atenda com maestria. Então, se você me ajudar com o meu tempo, eu vou cuidar mais ainda de você, Com né? certeza. Eu vou lhe dar mais amor e mais atenção. Então, eu preciso, e eu aprendi também isso com a psicóloga minha. Sim. Ela chegou para mim e disse assim, eu cheguei 30 minutos atrasada na minha psicóloga, e ela disse assim, o meu tempo não é brincadeira. Uau. Você respeite o meu tempo. Porque se você não respeitar o meu tempo, as pessoas não vão respeitar o seu. E aquilo ali mudou a minha chave também. Então, se eu já vinha num processo de transformação, eu precisei ter pessoas também que fossem duras comigo. Sim. Porque quando eu sou dura com a pessoa, eu não só estou colocando dureza, eu estou também colocando amor, porque eu estou me preocupando com ela. Só que quando eu deixo de ser dura ou de dar atenção, é porque eu já não estou nem preocupada mais com a pessoa. É verdade. Aceitar que está Feedbacks, errado exatamente. é difícil. É difícil, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu lembro da minha juventude e às vezes a gente acha que porque começou cedo a trabalhar e a sofrer mesmo, né? Vamos ser sinceras, né? O sofrimento, a vida difícil no começo e a gente começa a trabalhar muito cedo. Chega um certo tempo na vida que a gente se acha o dono da verdade e não quer ser corrigido de jeito nenhum. Exatamente. Né? E aí essa parte de não ser corrigido, isso atrapalha. Atrapalha. Porque só depois, quando você vai vivendo algumas experiências na vida, que você vai entendendo que precisa ser corrigido. Quem é que não precisa ser corrigido na vida, Denise? Todos não é? nós, né? Todo mundo precisa, é necessário. E aí, cada vez que você tiver o coração ensinável, como você diz, você falou no começo da entrevista, você aceita que está errado e vai se corrigindo. E vai acertando. E vai acertando, e vai acertando, e vai se autodisciplinando. Exatamente. Mas tem gente que não consegue, vai precisar de uma pessoa para direcionar. Tem gente que não aceita feedbacks. Tem gente que não rompe na questão do orgulho e da soberba. É isso. E é terrível a soberba. E isso você não consegue ir para outro nível se você não ter muita humildade e não romper o orgulho. Poxa vida. Eu já quero dizer, eu quero deixar o seu @, aqui já, né? Porque eu sei Denise Félix, Denise Félix, para poder, já procura nesse mesmo @ a mentoria, né? Já vai nele diretamente no seu Instagram e vai conseguir um direcionamento já. Exatamente. Quando é que começa, né, essa mentoria? Como é que consegue ter acesso a essa mulher que vai parar um tiquinho na vida e vai dar atenção para outras pessoas que precisam mudar de nível. Isso é humildade. É você entender que que você nasceu para servir e chegou o tempo, como você disse, tem um tempo determinado, né, para tudo, né? Agora é a hora, respeitar, né? Respeitar, e aí agora Denise diz assim, eu vou parar e vou ajudar. Exatamente. A Bíblia diz que melhor é aquele que serve, né? Então, quando a gente aprende a servir, a gente aprende
que é melhor servir do que receber. Com Então, certeza. essa questão do servir, eu digo assim, às vezes as pessoas dizem, Denise, você é tão... Eu não estou aqui para lhe servir, você é a estrela do salão. Isso. Você é a estrela da minha vida. Você é a pessoa que eu tenho que cuidar. Você é a pessoa que eu tenho que servir. Então, eu aprendi muito, é tanto que quando a gente entende isso, realmente, a gente não entrega só um cabelo, né? Não. Hoje, eu não entrego só um cabelo. Eu entrego uma transformação também de dentro para fora. Quer mudar também o seu estereótipo, sua formato, seu cabelo. Eu vou lá e vou lhe dizer, eu acho que o seu formato de rosto combina com esse corte, combina com essa cor. Então, muitas pessoas não aceitam, mas quem aceita muda realmente de nível. Pessoas que têm o cabelo escuro por muito tempo, eu digo, se você começar a clarear esse cabelo, você vai rejuvenescer aí uns 5 anos a 10. Então, não, mas eu não mudo. Então, é uma questão sua. A minha opinião para você é essa. Da mesma forma que eu acho que se você escurecer esse cabelo aí, você vai ficar muito melhor. Mas a pessoa precisa estar pronta para receber aquela mudança. Isso é em todo o nível de vida. Tem pessoas que não gostam de ler. Eu já sentei com pessoas inteligentes que eu não suporto ler. Eu digo, leia uma página por dia. Isso. Não, mas eu não consigo. Se você está dizendo que não consegue, você está certa. E se você dizer que consegue, você também está. Então, a gente tem que saber qual narrativa a gente quer ter na vida, né? Para mudar o posicionamento e para mudar de vida. Isso, ainda tem a opção de dizer, eu não consigo, mas eu quero tentar. Eu não consigo, mas eu quero, porque criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Isso dói. Eu não faço só o que eu quero, eu faço o que é preciso. Mulher, isso dói tanto. Dói. Não é? Porque você fica pensando, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso. Respire fundo, se organize, bota um sorriso no rosto e faça, porque é fazer preciso. Exercício físico e acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para orar. Isso. Ninguém gosta de fazer isso. Você está no melhor soninho. Com certeza. Mas se você entende que você precisa fazer um exercício, que você quer envelhecer com saúde, você vai entender que você vai precisar daquilo, não é gostar. Você deixar de comer doce, deixar de comer açúcar, que eu amava. Por que você bate nessa... Você tocou numa ferida agora. Você tocou nessa ferida. Eu amo doce, mas nem todo dia eu vou poder comer doce, porque verdade. Aquilo não vai fazer bem para a minha saúde. Tem que se disciplinar, tem que haver a disciplina. Tem que haver a disciplina. E tem que haver as renúncias. As pessoas não querem renunciar, não querem pagar o preço. Mas quer ter. Mas quer ter. E é difícil. É muito difícil. Eu estou nessa luta de entender que o doce não me faz bem. E eu já abandonei muita coisa, só que é doloroso. Vamos falar a verdade? É doloroso, né? Porém... Você acha mais doloroso renunciar hoje ou pagar o preço lá na frente? Então, né, eu tô nessa frase. A gente tem que escolher o que é doloroso. Tô sentindo a dor de agora, né? Sentindo a dor de agora. Agora tu viu, né, que eu ainda coloquei uma coisinha de nada no café, mas eu vou me libertar disso, viu? Eu comecei botando bem menos do que eu já tomava. Tô fazendo isso. E hoje, quando eu boto açúcar, eu já não gosto mais. Já não sente, Já né? não gosto mais. Vou chegar nesse nível, Denise. Não tomo café com açúcar, nem pensar. E diz até o formato de mulher que você quer se tornar, porque mulher forte toma café sem açúcar. Meu Deus. Mulher frágil é que toma açúcar. Você agora me deu uma facada. Quando eu entendi isso também... Não tomo mais açúcar, boto mais açúcar. E como você é a média das 5 pessoas que você mais convive, então você já começa a mudar isso hoje. É verdade. Se você colocar uma pessoa pobre no meio de 4 ricos, ela fica rica. E se você colocar uma pessoa rica no meio de 4 pobres, ela fica pobre. Uau! Nossa, gostei muito dessa visão. Eu já tinha ouvido essa mesma frase, mas de outra forma, né? E gostei. Muito top, viu, gente? Aprenda isso. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Das 5 pessoas que você mais convive. Você tem que saber bem com quem você quer andar. E se você andar com pessoas como eu já andei, eu andei com mulheres do caráter estrúxulo. Sem comentários. Eu andei com pessoas que usavam coisas que eu não queria acessar. Mas eu precisava, naquele tempo que eu estava fazendo o curso, estar ali. Porque era o network que eu tinha para fazer o meu curso, como eu não tinha dinheiro para pagar aquele curso
tão certinho, eu precisava estar naquele ambiente, mas eu nunca fui daquele ambiente. Sim. Então, aí eu fazia muito esforço para não me juntar àquele grupo. Está porque era o jeito, mas não se unir. Não se unir. Diferente. Isso aí você vai ter que ter uma mentalidade muito forte. Uhum. E você vai ter que entender quem você é realmente em Cristo. E você vai precisar entender a sua identidade. Uhum. Então, quando eu conheço a minha identidade desde criança, desde os 14 anos, dos 13, eu já sabia o que eu queria para a minha vida. Uhum. E vai-se embora e muda. Mesmo estando em ambientes totalmente errôneos, eu não entrava naqueles erros e naquelas propostas de vida que as pessoas tinham. Isso é forte e é necessário aprender. Se você Exatamente. quiser crescer na vida, precisa aprender, ter um coração ensinável, porque eu estou diante de Denise, que me diz que mudou desde visualmente, né? Desde o corpo, precisou modelar, entender que precisava mudar os dentes, começa a ganhar dinheiro. Que legal você ter falado sobre isso. Eu não tinha recebido ninguém aqui que tivesse aberto o coração dessa forma. E que tenha coragem, né, de tenha falar. Coragem de dizer. Porque por muitas vezes eu não tinha vontade de rir, porque meu jeito era muito feio. Então eu era muito séria. E eu já sou séria naturalmente, que eu já tenho um formato de rosto sério. Então eu aprendi que eu, com gente mais bonita, poderia rir mais. Então foi isso que me fez. E ajudava, né? Estava mais confiante. Mas a pessoa que entende que eu estou ganhando melhor, eu posso mudar o meio onde eu estou vivendo, eu posso mudar a minha casa. Aí ouve de alguém que diz, não, você tem que mudar e investir em você. E aceita. E vai se transformando, se moldando, segundo os níveis da vida vai acessando níveis diferentes na vida, né? Então você sobe literalmente essa escada e vai usufruindo de cada plataforma que vai passando. Isso extrai mesmo. O que é bom, extrai o que é positivo e vai para o próximo nível. Extrai o que é bom, extrai o que é positivo e vai para o próximo nível. Aprendi muito com você hoje aqui. Aprendi muito com você hoje aqui. Que bom, eu fico muito feliz em contribuir. Esse é o propósito. O meu propósito é exatamente isso. É ajudar muito as pessoas, é fazer com que rompa, né, com que todas as crenças, a gente precisa todos os dias mudar a crença. E eu falei com uma pessoa ontem que ela é muito humilde e ela estava com medo de assinar um documento que vai mudar a vida dela. E eu disse para ela assim, você, por causa do seu medo, você vai deixar de ter uma vida melhor daqui a 1 ano ou 2, ou você prefere assinar esse papel que esse advogado está lhe pedindo para você ter uma vida mais plena. Então, não tenha medo, confie no Senhor, tenha fé. Isso. Porque a fé é tudo aquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente tem certeza que vai acontecer. Então, se você tem certeza de que você vai ter uma vida melhor, que você busca uma vida melhor, você vai fechar os seus olhos e vai confiar. E vai pela fé. Porque não adianta a gente viver o tempo inteiro só suspeitando, não confiando. A gente precisa confiar. Mas a primeira pessoa que nós temos que confiar é no Senhor e a segunda pessoa é em nós mesmos. Isso, aquilo que você aprendeu na vida. Eu quero encerrar com 2 perguntas. Ari, eu quero que você me avise quando é que você vai palestrar. A próxima palestra, porque eu vou estar lá sentada na frente para pegar todo o conteúdo, porque eu sei que a palestra é poderosa mesmo, né? E aí, projetos para o futuro? Projeto para o futuro é isso mesmo. Eu quero estar sempre levando o meu melhor, onde eu for chamada, onde eu precisar levar. Mas, como o Espírito Santo mesmo me revelou através de uma pastora, ela disse que era lá mesmo na minha sala, na sala onde eu trabalho, que eu sempre vou entregar o melhor e mudar muito também a vida das pessoas. Mas eu acredito que transformação, o que eu posso fazer todos os dias para transformar e para ajudar, eu estou fazendo. Porque se eu terminar o dia ajudando uma pessoa, para mim já foi muito ganho. Valeu. Mas se eu conseguir ajudar mais, que bom. Que se eu puder fazer isso pelas pessoas, será assim de imensa gratidão a Deus, porque tudo é para Ele, é por Ele e é sobre Ele. Eu quero terminar essa entrevista com os seus olhos, a sua visão, o que realmente significa se cuidar para Denise Félix. Se cuidar para mim é você estar no momento presente.
é você viver o aqui, o agora. É você viver o hoje, sem se preocupar com amanhã e sem pensar no ontem. Se cuidar é você ter uma mente forte. É você saber entrar em uma situação difícil, é você saber sair dela, é você saber ter resiliência nos momentos difíceis. É você saber que aquele tempo vai passar. É você entender que o tempo favorável para o que você precisa viver, ele vai chegar, ele vai estar. Depende muito de como você pensa. Então, a forma que a gente pensa, a forma que nós acordamos todos os dias faz muita diferença. Quando você entrega a sua vida ao Senhor totalmente, você diz que é dele, é para ele, é por ele, é sobre ele, a sua vida realmente muda. E você começa a ter uma visão diferente de vida. Você começa a não ter medo. Porque o que muito paralisa a gente na Terra é o medo. É o medo do ontem, é o medo do amanhã, é o medo da morte, é o medo de falar em público. Então, quando a gente começa a romper essas coisas, a gente vai para outro nível realmente. Então, a minha visão de mundo é essa. A minha visão de mundo é que, primeiro, a Bíblia diz, buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco primeiro o reino dos céus, eu vou entender que o resto vai vir da forma que precisa vir. Cuide para não perder nada, né? Exatamente. Cuide para não perder nada. Que bom. Porque o que o dinheiro não paga é mais caro do que o que ele compra, né? É verdade. Que bom ter ter terminado a minha semana conversando com você. Que bom. Para mim, do fundo do meu coração, e eu sempre faço, não são todas as vezes, mas em poucas vezes eu gosto de fazer um comentário sobre a pessoa que está sentando na mesa. Não sentei com ninguém para dizer assim, essa entrevista não valeu a pena, todas valeram a pena. Mas como é bom quando você senta com uma pessoa e você enxerga verdade e humanidade. Sangue e carne. Sangue e carne, porque quem sente a dor é a carne. É verdade. Né? Então, sangue e carne, uma história, uma trajetória de vida difícil, mas que você não desiste. Não. Uma trajetória de vida complicada, cheia de obstáculos, mas que você, cada vez que passa por esse obstáculo, aprende uma coisa nova e se mantém com aquele sentimento. Eu preciso aprender, porque eu entendo que aprender é o que me faz crescer. Denise, eu não sabia que a sua história era tão poderosa, de verdade. É um resumo. Mas ela me tocou profundamente. Profundamente. Eu, de verdade, coloco você nas minhas orações agora, todos os dias. Que bom. E digo assim, por onde Denise Félix andar, eu vou passar por lá, pelo menos para pegar uma palavrinha, para tirar uma foto, para dar os parabéns, torcendo por você todos os dias, porque você merece. Obrigada. A sua seriedade é aquilo que eu imaginei mesmo. Era uma história difícil, e histórias difíceis mas criam mulheres fortes, e mulheres fortes são assim mesmo, são mulheres que colocam medo, né? Que quando chega você precisa muitas vezes ali quebrar aquela capa para poder acessar a pessoa de verdade. E na verdade é um coração grandioso, é um coração cheio de gratidão, é um coração cheio de desejo de servir, e é isso que eu vejo na minha frente, uma mulher que ama servir e que entendeu que a vida apenas começa todos os dias. Todos os dias. Por muito tempo eu não sabia colocar a Denise Félix como ela era realmente, e por muito tempo realmente eu fui uma capa e que realmente assustava algumas pessoas. E aí quando as pessoas se aproximavam de mim diziam, você é outra pessoa. Realmente você é uma pessoa muito melhor quando eu conheço de perto. E as pessoas costumam fazer muitas, né? Isso é. E eu também sempre fui muito... Como eu era muito focada na minha vida e eu achava que eu tinha problemas, porque problema tem quem está no hospital em cima de uma cama. Isso. Hoje eu entendo de que todos os dias eu preciso mostrar o meu melhor. Só que eu digo assim para as pessoas, você não conhece quem você não tem intimidade. Claro. Então é importante que você tenha intimidade. Porque para você ter intimidade com o Senhor, você precisa passar tempo com Ele. Então, como é que você vai me conhecer se você não tem intimidade? Então, por muito tempo, eu sofria muito com o que as pessoas diziam de mim, porque eu acreditava que eu era aquilo que elas diziam. Sim. E aí, quando eu fui mexer, cuidar da minha identidade,
Fui para o Mulheres Experience com a Camila Vieira, fiz várias imersões, vários métodos CIS, fiz o Protagon agora, fiz várias coisas, e a primeira busca é a busca pelo Senhor na minha vida. Eu entendi que eu era e que eu poderia ser a melhor pessoa que eu quisesse. Sim. Porque o que ninguém fala de você é verdade, a não ser que você mesma construa a sua identidade e entenda quem é ela. Isso Entenda aí. quem é você, entenda que você é filha de Deus e que ninguém pode colocar rótulos em você. É isso aí. É isso aí. Fantástica a entrevista. Incrível a entrevista. Vou fazer corte agora, já nesse finalzinho, dizendo que essa entrevista vai ao ar na quarta-feira, às 19 horas. Denise Félix, uma entrevista incrível, uma história de superação poderosa. Mulher empresária, mãe, esposa, filha e mentora e palestrante. Alguém e uma história que você realmente precisa conhecer. No Pod Nívia Salles, às 19 horas, quarta-feira. Já digo aqui, porque vai ficar gravado e esse corte vai ser a sua chamada. Muito obrigada, Denise, pela entrevista. Deus abençoe a sua vida grandemente, grandemente, grandemente. Amém. E é isso aí, gente. Até a próxima entrevista e mais um Pod Nívia Salles.